Eu tô aqui hoje para trocar uma ideia aqui, olho no olho, conversar com vocês, para a gente falar sobre esse momento, sobre essa reta final desse gauchão que eu denomino como um super gauchão. E na história do Inter, na vida do Inter, no momento do Inter, né? Ele é um gauchão que realmente tem muita importância. Ele é um gauchão que passa a ter uma representatividade muito maior do que ele normalmente tem, do que ele pode ter, do que ele deveria ter. Em razão de algumas circunstâncias que a gente sabe, vamos reprisar aqui, né, que é a sequência de 7 títulos do nosso co-irmão, do Grêmio, e trazendo então a possibilidade de que, conquistando o título, iguale um marco que é nosso, uma situação que é nossa, de que é de um octacampeonato. Então isso é um primeiro ponto, né? Outro ponto é um momento nosso sem títulos, sem conquistas, né? E o Inter necessita, e a gente precisa conquistar, precisa ganhar títulos, precisa formar, principalmente para essa galera nova que vem aí, para essa juventude, né? Formação de novos torcedores, que a gente venha e conquiste o título, né? É importante, é fundamental, e ainda acrescento nesse pensamento para a questão da continuidade da temporada, para as novas disputas que vêm. Hoje, nesse ano nós temos Libertadores da América, temos a Copa do Brasil, Brasileirão, né? Então nós temos compromissos importantes que certamente, com o título, a sedimentação de um trabalho que já vem sendo construído de meados do ano passado com o Roger, que isso alavanque ainda mais a nossa possibilidade de novas conquistas. Então tem muita coisa em jogo nesse momento, nessa oportunidade, nessa reta final. Bom, e aí nós vamos conversar. E nesse momento, como é que está? Como é que estão as circunstâncias? Bom, nós começamos com uma circunstância, eu digo, favorável. Nós temos o nosso tradicional rival, que é quem vem, né, ganhando os títulos, conquistando os campeonatos gaúchos, e em defasagem, ele acabou a temporada passada disputando o rebaixamento, e nós, inclusive, chegamos à fase da Libertadores, tivemos em algum momento até com potencialidade de título em 2024 do Brasileirão, uma caminhada invicta do Roger, de uma sequência de jogos do Roger no comando do Internacional. Então nós assim terminou. Então a expectativa para o ano, como já aconteceu outras vezes, é muito positiva, ainda é positiva nesse interim. Começou o ano e aí nós tivemos o Inter ainda tentando se acertar, sem uma demonstração de futebol que nós vimos, mas com um resultado. Claro que nós vendo pré-temporada, aí entra muitas questões de questão de física, questão de... O campeonato veio numa formatação nova, né? Também é importante lembrar, saber disso. O campeonato gaúcho mudou a sua fórmula, ela ficou mais rápida, ela ficou mais célere, quer dizer, precisou mais que fosse dado uma importância maior desde o início, e assim foi feito, e o Inter acabou conquistando na fase classificatória o primeiro lugar, e isso levou a essa fase semifinal contra o Caxias, que foi o melhor segundo colocado. Acontecido isso, o Inter acabou tendo alguns percalços, né, importantes, e aí vem para essa reta decisiva, essa reta final. Nós vimos numa retomada, num crescimento do trabalho dessa pré-temporada, né, com alguns jogos com resultados, mas sem desempenho, e aí começamos a melhorar no desempenho, mas aí tivemos baixas importantes. O Wesley saiu com lesão muscular, o Alan Patrick saiu com uma questão de ligamentar, né, por um chute que ele acabou dando no calcanhar do adversário, uma disputa de bola. Depois tivemos um treino Borré, né? Isso eu não estou nem comentando lá do início da temporada do Bruno Gomes, né? Que logo no início já ficou fora e ficou fora por prazo indeterminado. O Rocher, que nem começou a temporada, também com problema. Mas só para citar 3 casos e 3 jogadores muito importantes que estão hoje sobre
né, uma incógnita, né? O Alan Patrick, Borré e Wesley. E dentro destes, é claro que eu acho assim que o Borré e o Wesley são mais substituíveis, né? O Alan Patrick realmente pesa mais, mas temos, vamos dizer assim, a ideia positiva de que o Alan Patrick é o que mais pode retornar aí numa fase final deste gauchão. Dito isso, trazendo para o que aconteceu agora no final de semana, o Inter passou por 2-0, ganhou do Caxias, né? Mas não convenceu exatamente o time que foi a campo. Foi um time sem construção de jogadas, foi um time sem formação de jogadas, né? O time passou muito por uma vitória individual, por uma questão individual e não tão coletiva como a gente está acostumado a ver. É claro que é importante a força do grupo, é importante a retomada, acho que nós temos aí condições de superar, mas não é a mesma coisa do que se nós tivéssemos com todos os atletas. Pelo outro lado, e é importante falar do nosso tradicional adversário, nós temos que trazer, porque é a reta final, é com quem talvez a gente tenha um desafio, né? Final. O Grêmio, por sua vez, se reforçou, acabou incorporando peças importantes e demonstrou uma capacidade maior no seu futebol. Ainda que eu acho que eles defensivamente ainda sofrem muito, mas mesmo assim eles já se reordenaram diferentemente do que vinham fazendo no início do campeonato. Então, esses dois fatores trazem uma equiparação, porque mesmo tu estando muito acima e o outro muito abaixo, né, ainda mais se tratando de clássico, de uma disputa como é a desse ano, já se equipara. Quando ainda tu que está acima tem defecções e cai nesse conceito, e o outro que estava se tentando buscar se complementa e cresce nesse conceito, as forças já não é a mesma coisa. Então é o primeiro aspecto que eu quero trazer. De qualquer forma, o Inter teve uma boa vitória lá contra o Caxias, fez o que tinha que fazer, cumpriu seu compromisso. Isso também deve ser louvado, porque em outras oportunidades nós também tivemos essa condição e não fizemos esse dever, não cumprimos esse dever. Agora nós vamos lá e cumprimos esse dever. E também quero aqui, dentro do nosso lado positivo, dizer, o Inter não sofreu. O Inter defensivamente, na sua organização defensiva, que se mantém incólume, né? Diferentemente da parte ofensiva e de armação que tem essas defecções, a parte defensiva se mantém firme e forte, como deve ser, e não obstante o caso lá do Bruno Gomes no início do campeonato lá no lateral direito. Então isso também deve ser prevalecido. Então para essa fase final nós temos que estar alertas, porque o Inter ainda tem o jogo de volta com o Caxias, precisamos respeitar o Caxias, cumprir, apesar dos 2-0, talvez medir as forças, vamos aproveitar esse jogo para mesclar alguns jogadores, aproveitar um aproveitamento. Eu sou um que boto muita fé no Ricardo Matias, gosto desse garoto, boto fé nele, acredito até que ele possa, numa eventual decisão, num momento importante de decisão, como ele fez lá no Sub-20, ele entrar e definir em nosso favor. Boto muitas fichas no Ricardo Matias. Ouçam isso, gravem isso, façam o recorte que vocês quiserem disso que eu estou falando. De qualquer sorte, também eu quero falar aqui um pouquinho, rapidamente, para o vídeo não ficar tão longo, sobre um fundamental, que é a questão da discussão que está no momento, que é de arbitragem. Isso é muito complicado. Nós estamos falando de seres humanos que vêm para decidir. Hoje nós criamos ferramentas como o VAR para ainda auxiliar, mas são seres humanos que estão lá atrás desse VAR. E aí tem muitas ligações, às vezes de clubes, a essência. Hoje em dia, com a rede social, vai se buscar se o cara torcia para quem era o fulano, quem fez o que com o Beltrano. Eu não vou entrar muito nisso, assim, a fundo. Eu só quero defender a minha camiseta, mas com justiça, com equiparidade, de maneira unânime. Eu acho que é isso que a gente necessita nesse momento. Até porque eu vejo que fica acirrando muitos ânimos. Isso traz o extra-jogo em excesso. Eu acho legal ter extra-jogo. Eu acho importante ter a discussão fora de campo. Eu sou dos anos 70, 80, 90, onde jogadores vinham e davam letra um para o outro,
tinha muito essa troca e essa coisa que eu acho bacana do futebol. Mas quando vem trazer isso para a arbitragem, começa a carregar suspeitas, desconfianças, inclusive sobre a índole das pessoas, né? Sobre as questões do lado dos profissionais que estão exercendo o seu trabalho. E isso pode acabar passando para a arquibancada, acabando passar para jogadores. Então nós temos responsabilidade sobre isso. É claro que os erros ocorrem. Querem saber minha opinião sobre... Teve agora uma questão num jogo o Grêmio ganhou do Juventude. Ganhou por 2-1 do Juventude, né? Em casa. Agora tem o jogo de volta. Teve uma jogada de pênalti. Eu acho que foi pênalti. Foi pênalti, eu acho que foi. Mas eu tenho que dar o direito de quem acha que não foi. O jogador chegou antes na bola, o VAR foi. Daí a eu dimensionar isso e dar uma dimensão, né, muito maior do que o jogo em si. Tanto é que todos os jogos, todos os programas, né, e nós temos hoje, graças a Deus, temos vários, tanto pelo YouTube como pelas rádios, né, e TV. Nós temos hoje vários programas de esporte e podemos falar sobre as situações que ocorrem. E nesses programas se falou muito mais da arbitragem do que do futebol em si, do jogo em si, dessa questão em si. Então, assim, eu como colorado, que eu sei o quanto eu já sofri com a arbitragem, quanta amargura, quanto sofrimento, quanta desilusão, quanta raiva eu já senti em razão de vezes que eu vi que que o Inter podia ser campeão, o Inter podia ganhar, e isso acabou de uma maneira ou outra não acontecendo, e muitas vezes por força de decisões de arbitragem, inclusive com declarações de presidentes de clubes nesse sentido, situações inúmeras que eu posso citar aqui do Inter nesses últimos anos, né? Não só últimos, nesses vários anos. Eu só não quero que agora a gente foque isso. O Inter precisa se defender. A diretoria tem o dever de defender o clube, tem o dever de se manifestar. Mas, eu vou falar, se vier para poder dar luzes maior, dar importância maior, dar trazer maior, para tirar a atenção do que acontece do dentro de campo, pro fora de campo, para começar, isso não pode acontecer. Isso a federação tem que estar de olho, tem que estar prestando atenção para que o futebol seja decidido dentro de campo. Dentro de campo. Que possa os jogadores e aquele que for melhor vencer. É essa a proteção que tem que acontecer. Não pode ninguém agora, seja de que lado for, vir e determinar que porque o pênalti tal foi e não foi marcado. Acabou tudo tá errado, acabou. Não. O Internacional tem sim, o D'Alessandro veio, já se manifestou, mas foram em defesa. Porque se a gente for lembrar, não começou do nosso lado. Começou do outro lado essas manifestações. E aí veio num crescente como uma bola de neve que vem na ribanceira lá, na nevasca, rolando, e essa bola vai aumentando dentro da nevasca e se vira uma bola de neve imensa e que acaba por atropelar todo mundo que está pela frente. Não vamos deixar isso acontecer. O Inter tem que focar dentro de campo. Eu confio no Roger, confio no trabalho para que a gente faça o que tem que fazer, que vença o melhor, e o melhor é o Inter. O melhor é o Inter, seja como for, com o plantel que tiver, o Inter é o time melhor armado, e isso nós temos que fazer valer, como fizemos lá em Caxias, independente de jogar bem ou mal, fazer valer e ganhar e obter a vitória. É o foco, hora de focar e ser determinado dia a dia, foco no jogo, foco na decisão, foco no jogo contra o Caxias, e se passando do Caxias, nós vamos ter que focar na final dentro de campo. É lá que se resolve. E se nós tiver ganhar de arbitragem, de VAR, de federação, de quem quiser, nós temos que superar tudo isso. Superar tudo isso. É isso que eu deixo, o recado. Futebol é dentro de campo. Vamos lá, paz entre as torcidas, vamos trazer essa responsabilidade para quem tem a voz e a palavra. Vamos lembrar disso, é importante